Rapaz, a pele começa a arrepiar quando você fala na ditadura militar. O que há de pior na ditadura militar é que ela interrompeu o processo civilizatório brasileiro. As Forças Armadas dirigiram um regime que, na verdade, tentou afastar o povo da vida política e impedir que as demandas, reivindicações, reclamos do povo participassem da nossa vida. Foi um tremendo retrocesso para o país. Foi o regime que mais longamente cerceou e interrompeu um processo de amadurecimento democrático da sociedade. Quando nós perdemos a democracia é que nós descobrimos que ela é indispensável. Eu aprendi assim. A estrutura agrária justa e a liberação dos embaixadores é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso, que esta é uma momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta, que não termina com a troca de todos, que esta é uma luta sem tréguas, uma luta longa e dura, com o fim que não termina com a troca de um ou outro general no poder, a constituição de um governo que só acaba os trabalhadores de fim do regime dos grandes exploradores, e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Que eu era consultor-geral da República e Darcy era ministro-chefe da Casa Civil. De forma que nós tentamos a resistência até o último instante. Nós fomos, Darcy Ribeiro e eu, os últimos personagens que saíram do Palácio do Planalto, à madrugada do dia 2 de abril. Na época eu era estudante e professor também ao mesmo tempo na Escola de Belas Artes. E lá eu vivenciei bem, me lembro bem no dia da Revolução, 1964, muito bem, perfeitamente. É uma coisa que não se apaga na mente da gente. Durante a segunda metade dos anos 50, vivíamos um momento inusitado, um momento em que pela primeira vez parecia se conciliar na história brasileira democracia, né, e desenvolvimento, democracia e modernização econômica. Isso, na verdade, levou a que muitos segmentos da sociedade acordassem para a vida social, para o mundo do mercado e para a política. E como não poderia deixar de ser, num contexto de democracia, principalmente uma democracia com aquelas características inéditas, terminou levando a um processo de polarização, de conflitos políticos, sociais agudos, que de certa maneira terminou se rebatendo também essa situação numa economia que perdeu um pouco no começo dos anos 60 o impulso de crescimento que tinha tido na década anterior. E o golpe militar, ou civil-militar, aparece nesse instante, por esse tipo de interpretação, como sendo uma solução política encontrada por segmentos, digamos assim, comprometidos, interessados na continuidade do crescimento econômico e da modernização do capitalismo brasileiro, que passaram a considerar que era impossível fazer isso no contexto de disputa social, de conflitos por reforma de base, como estava acontecendo. E há outros tipos de interpretação sobre as razões do golpe, que tem a ver mais com a análise da estratégia de atores políticos, né? Há livros, por exemplo, que discutem, que garantem que o golpe militar é muito resultado de um processo de uma má qualidade, vamos dizer assim, da elite política de então. Alguns apontam as vacilações do presidente João Goulart, outros apontam no oposto as radicalizações que teriam sido cometidas por certas forças de esquerda que apoiavam o presidente João Goulart.
muitas vezes, os defensores do golpe militar, de que tentou evitar o comunismo e tentou evitar um golpe que o João Goulart ia dar. Mentira 1 e mentira 2. Primeiro, porque não havia nada de comunismo naquele momento no Brasil. As reivindicações, as bandeiras políticas que naquele momento havia, eram bandeiras que depois foram incorporadas pelo Brasil como direito ao voto do analfabeto, reforma agrária, limitação à remessa de lucros, reforma universitária. Ninguém estava propondo criar sovietes no país, ninguém estava propondo acabar com a propriedade privada no país. Não, era isso que se propõe. Por outro lado, se Goulart tivesse força para dar um golpe, estivesse planejando um golpe, seguramente ele teria conseguido resistir ao golpe que foi dado pelas Forças Armadas. E ele caiu sem disparar um tiro. Então, na verdade, o que se queria era impedir a participação do povo na vida política nacional e favorecer os interesses de pequenos grupos e dos Estados Unidos dentro do ambiente de Guerra Fria, onde os Estados Unidos viam o comunismo por toda parte e a direita no Brasil via também comunismo por toda parte. Quando os militares assumiram o poder, né, começou a caça aos comunistas, né? Significa caça a livros com capa vermelha, por ignorância às vezes dos militares, livros com títulos russos, livros que falassem em comunismo, coisas desse tipo, né? E personalidades como Anísio Teixeira, né? Darcy Ribeiro, Dom Timóteo, Milton Santos, os grandes intelectuais, os grandes pensadores brasileiros, todos eles foram caçados. Porque a ditadura militar, ou qualquer ditadura, significa a cassação do pensamento livre, né? O aprisionamento da liberdade pessoal, entendeu? A oposição à resistência. Os personagens todos da UDN que participaram dessa posição, que foi a de acometer a nação, sugerir à nação a ideia de que o presidente João Goulart tinha fugido, tinha abandonado o país, que a nação estava acéfala. Caiu São Paulo, caiu Rio de Janeiro, e aí eles deram golpe, e deram golpe na mentira. O último documento do país, nessa ocasião, uma coisa simples, rápida, né, foi escrito por mim. Nessa madrugada, de repente chegou no Palácio do Planalto o líder do governo de João Goulart no Congresso, que era o deputado Dotel de Andrade. Ele chegou quase sem poder falar, subiu para onde nós estávamos todos na Casa Militar. A Casa Militar ficou absolutamente fiel o tempo todo, até o último instante. E aí ele, afinal, chegou arfando e tal. Eu disse, para, senta um pouco. Eu preciso falar com Darcy, com você. Eu vim para isso. Eles querem dar o golpe. Eles vão dizer que o presidente fugiu. E, na realidade, o que é que o presidente tinha feito? O presidente tinha saído do Rio de Janeiro, quando caíram as Forças Armadas. Vamos lembrar que o golpe militar de 64 foi a quarta tentativa de golpe em 10 anos, dirigida por altos comandos das Forças Armadas. Em 54, tentaram depor Getúlio, e isso só não ocorreu porque o presidente se matou e evitou a tentativa golpista. Em 55, tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, e só não deu certo porque o exército, comandado pelo general Henrique Teixeira Lott, resistiu ao golpe e não permitiu que isso acontecesse. Em 61, tentaram impedir a posse do presidente João Goulart, e só não foram bem sucedidos porque o Brasil se levantou sob a liderança do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e do general Machado Lopes, comandante do 3º Exército. O golpe de 64 foi a quarta tentativa de golpe dos altos comandos.
Isso mostra a dificuldade que eles tinham de conviver com um país que, com uma Constituição democrática, como a de 46, estava desabrochando para a democracia, para a disputa política, para uma efervescência e uma vida cultural de enorme riqueza e oportunidade. Militares se destacaram na linha de frente de um processo de transformação política autoritário, ditatorial, que na verdade respondia ao interesse e à articulação de setores muito mais amplos do que os próprios militares. Mas não foi um golpe, né, exclusivamente militar, né? Foi um golpe de articulação de forças civis, empresariais, políticas, os militares foram os executores, né? Muita coisa que os civis covardemente fizeram, jogaram a culpa para os militares. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A chamada linha dura militar, então, que ganhou muito espaço, né? O AI-5 decretou que foi uma radicalização, a transformação do regime num regime realmente com algumas características até terroristas, né? Que é aí que começa todo o processo da escalada das torturas, da escalada da repressão, inclusive da hipertrofia dos órgãos de segurança e uma censura severa aos órgãos de imprensa, um processo de tolimento da ação política partidária, dos movimentos sociais, etc. A partir de 68, portanto, esse regime se radicaliza e o protagonismo dos militares aumenta, né, no sentido de que, com o recuo ainda maior da política, as grandes decisões nacionais foram sendo cada vez tomadas dentro de círculos mais restritos, em que o controle militar é muito forte. E aí começa o que eles chamam de época de chumbo, né? E aí veio o ato institucional número 5. Aí se viu o que é que significa uma ditadura militar. Eu fiquei preso 30 dias. Você foi torturado fisicamente? Não, mas a prisão já é uma tortura, né? A prisão já é um terror, porque a prisão lhe torna inoperante, a prisão lhe torna nada, zero à esquerda. Se você fizer assim, o cara lhe fuzila. Se você for coçar as axilas, o cara lhe fuzila. Você entendeu? Se você é um merda, o cara lhe trucida ali de porrada. Você tem que comer de mão ou comer com um garfo plástico. Você tem que comer com um cara com a metralhadora na sua frente. Você tem que dormir pensando que de noite vão lhe pegar para lhe esquartejar ou lhe estrupar. Então é relativo isso, né? Agora eu tive colegas que foram presos, foram torturados durante 3 anos. Conheci um que foi espancado até ataque cardíaco. Os políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Para os artistas houve um atraso imenso, não só para os artistas, de um modo geral, para a cultura em geral, um atraso imenso. O maior mal que a censura pode causar, a meu entender, é cultivar a autocensura, né? Então os artistas todos se retraíram. Nós paramos aí quantos anos? A rigor, muito mais do que os 20 que eles fizeram a ditadura. Pelo menos aí mais umas 3 ou 4 gerações. De modo que um dano extraordinário na história do nosso país. Que é preciso dizer, né, e afirmar isso, para inclusive repudiar esses mecanismos assim, né, que vão se repetindo.
ditadura promoveu eleições o tempo todo. Mas eram eleições que não valiam, inclusive eles podiam caçar os eleitos a qualquer momento. Então era uma pseudo-democracia, mas servia para medir o apoio popular, ora ditadura ou ora oposição. Entre as nações do mundo, vive mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, General Emílio Garrastazu Médici, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Recebidos por uma comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois primeiros mandatários do povo são introduzidos no plenário entre palmas efusivas para tomarem assento à mesa ao lado do senador Gilberto Marinho. As camadas médias da sociedade que até 68 se colocaram numa posição de oposição a esse regime, eles foram, segmentos médios da sociedade foram de certa maneira ganhos por uma política econômica, né, que terminou conhecida como a produtora do chamado milagre brasileiro, e que fez com que determinados setores das camadas médias brasileiras adquirissem um certo padrão de vida que podia ser comparado ao padrão de vida de parte da classe média dos países desenvolvidos. Isso à custa de um arroxo salarial inédito. E isso significa que os investimentos americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Há um grande interesse, não só pela forma pela qual a inflação está sendo controlada, como pelos resultados que se obteve na recuperação da economia brasileira. A partir de 1970, depois do choque do petróleo, o milagre econômico acabou. E aí a ditadura passou a ter um repúdio enorme da situação e na última eleição em 82, o PMDB, o partido da oposição, ganhou em todos os estados brasileiros, todos, sem exceção. E aí os militares perceberam que era melhor sair. E saíram bem. Fizeram uma anistia, deixaram todos os políticos no exílio voltar, soltaram os que estavam presos. E no momento em que a ditadura se esvazia, historicamente, no momento que a ditadura perde força, as classes dominantes brasileiras, com participação também das camadas médias e alguns setores populares, realizam uma transição da ditadura para uma nova república. É uma transição que vai acontecer ainda sob o comando das classes dominantes. Aliás, a maior evidência disso é que o nosso primeiro presidente civil depois da ditadura militar foi um civil que era o principal quadro político no Congresso da ditadura militar. Então, esse paradoxo, entende, não é uma coincidência. Ele é a expressão da forma como se deu a transição. Vários países que estiveram submetidos à ditadura, a chamada transição democrática se deu apenas por cima, quer dizer, numa negociação entre as elites. Vários países, alguns da América Latina, na África, não todos, né, mas muitos, saía o regime militar e entrava um regime civil conservador. No caso brasileiro, apesar de ter havido uma negociação, né, entre as elites, no chamado colégio eleitoral, mas o fato é que os movimentos populares, o movimento sindical, os movimentos de mulheres, de negros no combate ao racismo, de jovens, né, de indígenas, diversos movimentos populares acabaram fazendo com que a nossa transição não fosse só por cima, ela foi também por baixo. Ela teve uma participação popular muito grande, que depois se expressou na Constituinte e garantiu alguns
aspectos muito avançados na Constituição Federal Brasileira. E a década dos 80, que os economistas consideram a década perdida, porque foi a época de crise econômica, foi a época de inflação, foi a época de dívida externa, para a política foi a grande década, né? Foi a década da construção das nossas instituições, a década que construiu a democracia que temos hoje. Então, sem nenhuma dúvida, o regime da Constituição de 88, se comparado àquela democracia que existiu no Brasil entre 45 e 64, ela traz avanços imensos, avanços desconhecidos por aquele regime anterior a 64. Avanços que têm a ver com toda uma institucionalização de direitos que antes eram inimagináveis, um novo acesso à justiça. A judicialização da política é o outro lado desta moeda, mas é preciso ver que ela é decorrente de quê? Do maior acesso da cidadania ao poder judiciário, né? Uma liberdade de expressão que talvez não tenhamos, né, notícia na história do Brasil, uma liberdade de organização partidária que muita gente reclama porque temos muitos partidos, mas o pluralismo da democracia brasileira é uma das suas virtudes, não está entre os seus defeitos. E muitas vezes, quando se fala em reforma política, está se pensando, na verdade, em atacar aquilo que é talvez a virtude do sistema. Então nós temos um sistema plural, nós temos um conjunto de direitos estatuídos, o que significa um SUS, o que significa, com todos os seus problemas, o que significa o SUS, os sistemas nacionais de educação, de assistência social, brevemente o de segurança, o que é que significa Código da Criança e do Adolescente, Código do Idoso, Código do Consumidor, quer dizer, todo um conjunto de direitos que passam a fazer parte agora da nossa institucionalidade, que tem a ver fortemente com o quê? Com a ordem democrática instituída a partir de 88, que qualitativamente é superior àquela que tínhamos entre 45 e 64. A política é a única forma que você tem de levar o diálogo a todos e, portanto, de você construir o processo democrático. O processo democrático tem que ser construído à base, digamos assim, da segurança das instituições representativas e participativas da sociedade. Né? Então, a noção básica de que o Estado democrático ele é absolutamente essencial para construir essa solução que levará à conquista do destino da humanidade, né? Do ser humano. É nesse caminho que a gente busca ir, né? Até porque não há por que você ter descrença ou ter pessimismo sobre essa caminhada da história. Não há porquê. A história anterior é uma história afirmativa só da coação, da violência, né, da metodologia da guerra, portanto, da superioridade e capacidade material para destruir e ocupar. Toda a experiência, os 6.000 anos, digamos assim, da história escrita do mundo é essa. Então, não são 200 anos, digamos assim, de você pegar o final do século XVIII e trazer para cá, que vai alterar essa visão que você tem do processo histórico. Né? A construção da democracia é uma coisa lenta. Pena que para vivermos isso, essa democracia não foi se democratizando ao longo do tempo. Teve de viver um período de 2 décadas em que muita gente morreu, em que muita gente foi associada. O preço disso foi alto para muitos setores da sociedade, mas, afinal de contas, acho que temos que, ao pensar 50 anos depois o que aconteceu, nós temos que pensar que ultrapassamos um período que eu espero que jamais volte, né? Que nós não tenhamos nunca mais que discutir, que lutar por democracia. Liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho preso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e lívido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte, válido, colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil a pátria amada. Os filhos desse sol és